Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 1 até o 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, diante de Ti. Pedimos que o Senhor a revele ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Aqui nós temos então, irmãos, a declaração que a ressurreição se deu no primeiro dia da semana. Esse é um dos motivos por que a igreja cristã se reúne de modo geral no domingo, para celebrar a ressurreição. Estudando Atos, nós também aprendemos que o Espírito Santo foi dado num domingo. É o dia de Pentecostes, e quem já estudou sabe que Pentecostes significa 50, referindo a 7 semanas, o dia seguinte ao sábado. A Escritura diz que foi num domingo. E também, lendo os escritos de Paulo, encontramos que a igreja se reunia num domingo. Há um outro ponto que é menos importante, mas eu ainda quero compartilhar com os irmãos. Há uma história muito bonita que fala sobre por que os lençóis no chão e por que o lenço enrolado num lugar à parte. Algumas pessoas já ouviram essa história, e quem a ouviu aprendeu que esse lenço enrolado à parte significaria que Jesus voltará. Entretanto, na literatura não há nenhum testemunho desse costume. Então acredita-se que algum ministro medieval concebeu essa história, mas ela não é declarada nem na palavra de Deus e nem na literatura secular. Nós temos qualquer referência a esse costume de o senhor da casa deixar o lenço dobrado ou o pano de mesa dobrado, porque ele voltaria para a mesa. É uma história bonita, mas se não tem fundamentação, não vale a pena nós compartilhar ela do púlpito. Agora, o que vale a pena nós aprendermos, em primeiro lugar, os 4 evangelistas dão testemunho de que Jesus ressuscitou. Isso vale a pena nós percebermos. Quem conhece um pouco os evangelhos sabe que Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinóticos. Eles contam histórias, relatam eventos que nós talvez não encontremos em João, porque João ele fala somente de 7 milagres, mas da ressurreição todos os evangelistas falaram. Além disso, nós vamos encontrar o depoimento de pessoas que viram o Senhor ressuscitado. A doutrina da ressurreição do Senhor
ela está no centro da fé da igreja. Sem a ressurreição, a pregação da palavra perde poder, a fé não faz sentido e a igreja não tem esperança. É a ressurreição da igreja em Cristo, uma vez que Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. É essa promessa, uma promessa que é certa. É isso que nos move para a frente e nos dá desejo de estar neste lugar. Muitos teólogos modernos, e poderia citar Oscar Cullmann, Bultmann, Moltmann, Pannenberg e tantos outros, eles questionam a realidade do Jesus histórico, se Jesus de fato existiu, e discutem se a narrativa da Bíblia é confiável, mas a igreja precisa compreender: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Venha comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 12 até o 19. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos todos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Amém? Olha a clareza do apóstolo Paulo. A ressurreição é o cerne, é o fundamento, é um dos pilares da igreja. Se não há ressurreição, todos estamos perdendo tempo nesse lugar e deveríamos aproveitar em outra parte. E quem mais vai combater a ressurreição não são os ateus, porque deles eu não espero nada. Nada que um ateu diga em matéria de fé ou de metafísica ou de mundo após a morte, nada que ele diga me interessa, porque ele já se declarou ateu. Mas os grandes ataques, eles vêm de dentro da comunidade da fé, como eu acabei de referir, nomes poderosos da teologia moderna que colocam em xeque a revelação da palavra de Deus. E não são somente eles. Dentro do judaísmo, havia 4 escolas principais: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Eram as principais escolas dentro do judaísmo. A segunda principal escola é a escola dos saduceus, e eles diziam que não há ressurreição e nem anjos. Notem, dentro da comunidade religiosa, pessoas dizendo que não há ressurreição. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 22. E nós não vamos ler todo o texto, mas você depois pode ler na sua casa com tempo. O Senhor está tratando com os saduceus a respeito da ressurreição. A primeira coisa que Jesus diz para quem não crê na ressurreição
é que esse grupo de gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então diz assim em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Em primeiro lugar, lembre, a pessoa que diz que não há ressurreição, ela não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, e ela milita no erro. Jesus disse: errais. Depois, o Senhor acrescenta no versículo 31, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aleluia, glórias a Deus. Deus é Deus dos vivos. Aleluia. A ressurreição, ela enche nosso coração de esperança. Há uma canção que a igreja canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele ressuscitou, que eu creio que eu também serei ressuscitado. E quando eu digo creio, não é que eu cogito, não é que eu ventilo a possibilidade, é um crer de certeza, de convicção, um testemunho do Espírito no meu coração. Eu verei a Deus, o Senhor me ressuscitará naquele dia, naquela aurora maravilhosa. Aleluia. E nós poderemos abraçar pessoas que já partiram com o Senhor. Aleluia. E vamos descobrir que elas estiveram muito bem todo esse tempo em que eventualmente nós choramos aqui. Volte, por favor, para João capítulo 20, que é o nosso texto base. Aqui nós temos então a declaração que Maria Madalena, ela vai de manhã cedo ao sepulcro e que ainda estava escuro. Note que diz que ainda estava escuro, guarde essa informação. Ela viu a pedra do sepulcro revolvida, mas ela não entra no lugar, ela só vê que a pedra está revolvida, a pedra foi movida, e ela corre então em busca de dois apóstolos e encontra Pedro e João. João é esse que escreveu o Evangelho e ele refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Ela diz: levaram o Senhor, não sabemos onde o puseram. Então Pedro e João correm até o lugar, abaixam-se, vê os lençóis, vê o lenço, mas não há ali corpo algum. Então eles voltam para a sua casa. Essa história aqui, irmãos, ela retrata o que é a pessoa insistente. Veja que diz o versículo 10: tornaram, pois, os discípulos para casa. Diz o versículo 11, Maria estava chorando junto ao sepulcro. Ela não foi para casa, ela continuou procurando Jesus. Essa é uma história maravilhosa. Quando lemos, nós temos a revelação que se você continuar procurando Jesus e chorando por Ele, você o achará. E seria ainda muito mais certo dizer que Ele achará você, porque Maria não conseguiu achá-lo, mas Ele revelou-se a ela. Não tem dias que parecemos tão longe de Jesus? Já aconteceu com mais alguém aqui além de mim? Ou tem pessoas dizendo que já se sentiram longe de Jesus. O que nós aprendemos? Que se nós continuar procurando por Ele, chorando, Ele se manifestará. Ela não voltou para casa, ela continuou ali chorando, e diz no versículo 11 que ela baixou-se para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras?
Essa história é linda, hein? Os anjos disseram para Maria: por que você chora? Quem sabe alguém aqui chorando nesta noite, já enxugou as lágrimas, mas há uma busca no seu coração. O Senhor, Ele continua falando: por que choras? Haverá um dia em que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma promessa que temos do Senhor. Mas até lá choraremos às vezes. E o Senhor continua perguntando: por que choras? Aleluia. E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás. Guarde esse primeiro voltou-se. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela o amava. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone. Em aramaico significa meu mestre. Aleluia. Não sabemos exatamente a razão por que Maria, de primeira mão, já não reconheceu o Senhor. Mas nós notamos aqui que diz que ainda era escuro. E eles estão num horto, um jardim. Quem sabe alguma vegetação não permitisse que visse claramente. Então, nós temos um primeiro voltou-se, e depois um segundo voltou-se, um no 14 e um no 16, ela se vira duas vezes, até que, vendo o Senhor frontalmente, e ouvindo a sua voz, sabe que é Ele, e declara: meu mestre. Aleluia. Quem sabe mais alguém nesta noite gostaria de dizer: o Senhor é o meu mestre, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Talvez ela não tenha conseguido reconhecer Jesus porque estivesse chorosa, afetada, emotiva. Mas venha comigo para Mateus capítulo 14, é uma história que todos conhecem. Aquela cena em que Jesus anda sobre o mar. Diz que já era tarde da noite e o barco estava açoitado pelas ondas. E lá pela quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. E no versículo 26 está escrito assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E com a fala de Jesus, eles se acalmaram. Que o Senhor Jesus possa continuar falando ao nosso coração. Como quando o pastor fala com a ovelha e a ovelha se aquieta. Que nessa noite o Senhor fale ao seu coração. Segrede uma palavra só para você. Que você experimente o pastoreio de Cristo, que é maravilhoso. Aleluia. Há um outro episódio em Lucas, no capítulo 24. O Senhor Jesus havia ressuscitado, mas muita gente não sabia. E 2 discípulos voltavam de Jerusalém para sua vila chamada Emaús. E quando caminhavam, eles vinham tristes, lembrando as promessas do reino, da vida abundante. E agora o Senhor da igreja foi morto, sepultado.
Eles viram tudo isso. E quando eles estão caminhando para casa, contristados, diz assim no versículo 15, Lucas 24, 15: aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Os dois estão caminhando, voltando, e Jesus aperta o passo, se aproxima, e agora são 3, e vão caminhando, eles não percebem que é o Senhor que está ali. Queridos irmãos, muitas vezes o cristão acha que está só, e nem sabe que o Mestre o acompanha, está ao seu lado, falando com ele, mas os olhos parece que estão fechados. Mas há uma promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda quando você não o percebe, ainda quando você ouve a sua voz e não o identifica, ainda assim Ele continua caminhando com você. É o testemunho que temos aqui. E quando eles chegam à vila, Jesus faz de conta que vai passar reto. E eles falam: Senhor, fica conosco esta noite, porque o dia já se declina. Aleluia. Aleluia. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles podiam deixar aquela pessoa ir embora, mas eles falaram: fica conosco. Porque o coração deles fervia, ouvindo a palavra de Deus. Porque ao longo do caminho Jesus dizia: ora, não era isso que estava escrito e predito pelos profetas, que o Cristo haveria de padecer? E diz o texto que o coração deles fervia. E eles queriam aquele homem que falava do Evangelho com tal fervor, que ele ficasse com eles aquela noite. E Jesus entra naquela habitação, e eles sentam à mesa. E Jesus pega o pão e parte. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, conheceram que era Ele. E Jesus desapareceu de diante deles. E eles voltaram correndo para Jerusalém contar: o Mestre esteve conosco. Aleluia. Quem sabe hoje aqui alguém vai chegar na sua casa e dizer: o Mestre esteve conosco lá na igreja nesta noite. Na sua casa, quem sabe, porque o Senhor ele anda com o seu povo. Aleluia. Então notem que Maria não tê-lo reconhecido imediatamente não foi um evento isolado. Já tivemos então outros exemplos de pessoas que também viram o Senhor e não o reconheceram. Mas eu creio que era por causa que ainda era escuro, o texto diz, era um jardim, a situação emotiva dela, chorosa, mas quando Jesus falou, ela viu que era o Senhor. Versículo 17, nós estamos em João capítulo 20. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Não seria mais fácil o Senhor ter dito: vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o nosso Pai e o nosso Deus? Porque Jesus disse: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não seria lógico dizer nosso Pai, nosso Deus? Ao longo de todo o Evangelho de João,
nós vemos a declaração da divindade de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui é declarar outra vez a sua divindade, como que falando: vocês são filhos de Deus, mas por adoção. Eu sou filho de Deus por natureza, natureza no sentido de normalidade. Venha comigo para o capítulo 5, por favor, aqui mesmo em João. Muita gente imagina que as testemunhas de Jeová são cristãos e que são nossos irmãos. Quem pensa isso erra, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As testemunhas de Jeová são uma seita falsa. E ser uma seita falsa é muito pior do que os mórmons, que são uma seita mentirosa. Porque aquilo que é falso, só a pessoa que se dedica muito consegue perceber a diferença. É como quando você vai ao mercado e paga lá com uma nota de R$50 e a moça passa a unha e levanta na luz, e você fica pensando, será que é verdadeiro ou é falsa? Por quê? Porque você não é perito, mas a moça ela foi treinada para aquilo. E alguns dias passou na nossa casa um jovem da Testemunha de Jeová, deixou uma cartinha, e ele falou que ele queria estudar comigo. E eu falei, eu vou gostar muito de estudar com você, mas antes que eu abra minha casa para você, eu quero fazer uma aproximação aqui mesmo pelo WhatsApp. E eu pedi que ele lesse capítulo 5 de João. O versículo 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu falei, meu amigo, os judeus que ouviam Jesus e que conheciam a Torá e que conheciam a lei e os profetas, eles entenderam claramente no discurso de Jesus que ele estava dizendo que ele era Deus, e por isso quiseram apedrejá-lo. E eu falei, moço, quem estava errado? Os judeus, porque não creram em Jesus, ou Jesus porque dizia que era Deus? Ele me bloqueou. Claro. Então note, irmãos, a palavra de Deus diz que há cristos, há falsos cristos, há anticristos, mas o Cristo que nós encontramos na palavra de Deus é Deus. Aleluia. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. E é por isso que aqui no capítulo 20, pode voltar por favor, ele diz assim: vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, o nosso relacionamento é na mesma direção, mas não é igual, porque vocês são filhos por adoção. Isso você encontra lá no capítulo 1 deste mesmo livro. A Escritura diz: a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Que sou eu e é você, se você recebeu a Jesus. Versículo 19 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Amém. Aqui nós temos algumas coisas maravilhosas. A primeira delas é Jesus dizendo: paz seja convosco. Tenha paz na sua vida, irmão, paz de Jesus. Tenha paz no seu casamento, paz na sua saúde, haja paz na sua casa, nas suas finanças, haja paz na sua vida. Paz seja convosco. Jesus fala uma vez, e eu creio que ele percebe que os discípulos ainda estão meio tremendo, e ele repete: paz seja convosco. Acalma o teu coração. Deus sempre esteve no controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É isso. A revelação das Escrituras que temos é que Deus está no seu trono e Ele está no controle da nossa vida. Eu não sei o que os políticos vão fazer, eu não sei o que as autoridades sanitárias vão fazer, mas eu sei que independente de quaisquer dessas coisas, Deus continua no controle. Aleluia. E o Senhor tem um tempo para a minha vida e um tempo para a sua vida. E Ele tem provisão, e Ele tem saúde, e Ele tem prosperidade, e Ele tem salvação, tem perdão de pecados. Aleluia. Porque o Senhor, Ele continua agindo no meio da história. Então, receba a paz que vem do Senhor Jesus. A segunda coisa é que Jesus lhes mostra as mãos e o lado, para que eles vissem que a crucificação foi real, e acima de tudo, que a ressurreição do Senhor é real, ela é concreta, é material, é histórica. Eles puderam verificar isso. E nós podemos confiar no testemunho destes irmãos. A semana passada eu chamei a atenção da igreja de que não havia nenhum benefício em dizer que Jesus ressuscitou. Quando você lê a experiência de Atos, onde encontramos o apóstolo Paulo, ministramos na Grécia, em Atenas, a Bíblia diz que aquele lugar se encheu de filósofos e de sábios, ouvindo o apóstolo Paulo. Mas no momento em que ele falou de ressurreição, eles viraram as costas e falaram sobre isso. Nós escutamos uma outra hora. Qual o lucro que eles tinham de falar de ressurreição? Qual o benefício? Porque uma pessoa somente, se ela tiver algum lucro, algum tipo de ganho, algum tipo de vantagem mentindo. Uma pessoa não vai mentir só por mentir. Muito pelo contrário, vários desses irmãos pagaram com a própria vida o testemunho que deram. E por que é que eles foram até a morte? Como Paulo que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Por que eles tinham coragem de ir até a morte? Sendo odiados, vilipendiados, achincalhados. É porque eles tinham conhecido o Senhor da igreja. Aleluia. Experimentado os poderes da vida futura. E eles sabiam, a ressurreição é real. Eu sei do que eu estou falando. O meu Senhor vive e eu também viverei. Aleluia. Então esse era o testemunho da igreja. Na sequência o Senhor assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Isso aqui é uma repetição do ato criativo e criador de Deus. Você lembra
a narrativa de Gênesis. Aleluia. O Senhor fez o homem do pó da terra. E o Senhor sopra nas suas narinas. E o homem veio a ser alma vivente. Quando o Senhor Jesus assopra sobre os discípulos, por amostra Ele estava soprando sobre toda a igreja. E dizendo: agora vocês vão viver. Agora vai começar a vida de vocês. A nova vida. E a igreja veio a ser alma vivente. Receba o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor continua soprando sobre a igreja, trazendo hálito fresco sobre a igreja, trazendo vida, enchendo o seu pulmão de vida. Quem sabe olhando para mim, alguém com o pulmão doente, alguém em depressão, alguém que só anda com o braço fechado assim, já até com dor nas costas, dor na coluna, já perdeu até a postura. O Senhor nesta noite, Ele quer soprar sobre você. Receba o Espírito Santo e você respire ar espiritual e torne-se alma vivente pelo poder da obra de Cristo Jesus, que continua agindo através dos séculos a favor daqueles que creem nele. Aleluia. E o Senhor conclui essa fala dizendo: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Uma parte da igreja, alguns setores da igreja, tentaram se apropriar dessa declaração de Jesus. E você encontrará alguns líderes da igreja ao longo da história, ao longo dos séculos, dizendo que somente eles podem perdoar pecados. Não era disso que o Senhor Jesus estava falando. Em primeiro lugar, me permita dizer que quando o Senhor disse: e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos, não há nenhum agravamento na condição e na vida do faltoso, apenas uma permanência no estado em que ele está. Se ele está em pecado, ele vai continuar em pecado. Mas olha o que diz Gálatas capítulo 6, venha comigo por favor, Gálatas capítulo 6, e você vai perceber que quando o Senhor soprou o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, o Senhor não estava se referindo a um setor da igreja. Olha como Paulo escreve, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem sabe uma pessoa natural ou um crente carnal, ele pode pensar: então eu posso fazer o que eu quiser e viver da maneira que eu quiser e conversar com qualquer pessoa e vai ficar tudo bem. A pessoa que diz isso, ela mesma com um pouquinho de inteligência já conclui que o que ela está dizendo é uma bobagem. Ela mesma está reconhecendo que o que ela fez é errado, é pecado, é uma transgressão, é uma iniquidade. Ela mesma percebe naturalmente que ela confessar para qualquer pessoa não vai resolver absolutamente nada. E ainda que ela tente isso, já em seguida ela vai notar que não mudou absolutamente nada. E que ela não se enquadra no que disse Jesus. Mas olha o que diz Paulo: vós que sois espirituais. Perceberam? Aqui está falando de um cristão que transgrediu o mandamento do Senhor, se achou em pecado, identifica na congregação um irmão, uma irmã que ele considera que é uma pessoa espiritual. E ele vai conversar com essa pessoa e confessa o seu pecado. Olha o que diz
encaminhai o tal com espírito de mansidão. Quem é que não sabe quem é espiritual e quem é o crente carnal? É só você conviver com a pessoa, você já percebe. Mas aqui quem tem experiência, já precisou de ajuda, e confessou o seu pecado para alguém que é espiritual, percebeu a aplicação do ensinamento paulino, ele foi encaminhado com mansidão. A pessoa ouve: você está arrependido? Notou que esse pecado separou você da graça de Deus? Gostaria de voltar para Jesus? A pessoa espiritual, que é o que Paulo diz, tem vida de oração, tem profundidade na palavra, tem experiência com Cristo. E ela vai poder ajudar o culposo, o infrator, o pecador a voltar para o caminho. E ainda diz assim em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 16. Note que então, quando Jesus disse aquelas palavras, ele falava aquilo para a igreja. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas ao pastor? Não está escrito isso. Ao líder da igreja? Não está escrito isso. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu vou fazer uma pergunta, não é para você responder. Se você cometesse um pecado grave, você contaria para qualquer pessoa? E essa pessoa vai contar para todo mundo? Ou você procuraria um ancião da igreja, uma pessoa espiritual? E aí se cumpre a escritura: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Que está falando de uma cura espiritual, da restauração que vem pela confissão genuína, verdadeira, de um coração arrependido, que crê na obra de Cristo, e que crê que Jesus soprou sobre o seu irmão o Espírito Santo, e que aquele irmão está habilitado a ouvi-lo com mansidão e encaminhá-lo outra vez para o caminho e para a graça de Cristo. Aleluia. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E para finalizar, venha comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu acho muito triste quando vou no cemitério e leio numa lápide: saudades eternas. Eu não tenho saudades eternas de meu pai, nem de meu irmão. Eu só tenho saudades. Logo eu verei Jesus. E eu os verei também. Paulo fala de um grupo de gente que não tem esperança. Eu não faço parte deles. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. No Apocalipse nós lemos
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque descansam do seu trabalho e as suas obras os seguem.